Você é daquelas pessoas que ama viajar e conhecer alguns pontos turísticos? Por exemplo, se você vai viajar para a Europa, com certeza você vai querer visitar a Torre Eiffel lá em Paris, ou você vai querer ir no Big Ben na Inglaterra. Se você vai para os Estados Unidos, não tem como você não pensar na Estátua da Liberdade em Nova York, na Times Square. Se você vem para o Brasil, você logo pensa o quê? No Cristo Redentor. Porque esses lugares, eles são lugares icônicos, são lugares marcantes, né? Que todo mundo quer visitar. Todo país sempre tem os seus lugares marcantes, aqueles lugares que são ícones, que são muito importantes. Mas hoje eu não quero falar com você sobre Torre Eiffel, sobre Cristo Redentor, sobre as pirâmides do Egito, não. Eu quero falar hoje com você com um lugar que também é muito icônico e muito importante para as nossas vidas. Eu quero falar com você hoje sobre o Monte Moriá. É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Então fica aqui comigo, porque hoje a gente vai aprender o que o Monte Moriá tem a ensinar para as nossas vidas. Antes de começar esse vídeo, eu já queria te pedir para você deixar um like aqui, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E também já se inscreve aqui para você acompanhar os vídeos que vão rolando aí toda segunda-feira, onde a gente fala um pouco sobre como viver o propósito de Deus para as nossas vidas. O Monte Moriá, ele está localizado em Jerusalém, a leste de Sião. Ele fica exatamente 800 metros do nível do Mediterrâneo. É esse monte que foi comprado por Davi lá em 2 Samuel 2:24, quando ele se encontra lá com Araúna e ele compra aquela terra. E é ali que vai ser construído o templo pelo rei Salomão. Mas eu queria voltar com você um pouco mais no tempo. Não na época lá em que Davi compra esse lugar para ser construído o Templo de Salomão. Não, eu queria te levar um pouquinho mais atrás, lá em Abraão, e mostrar para você um pouquinho sobre esse monte aí e o que ele representou na vida do nosso pai da fé, Abraão. Para contextualizar você um pouco na história de Abraão, Abraão foi um homem que foi chamado por Deus e Deus lhe deu uma grande promessa. Deus mandou ele sair da terra da sua parentela, dos seus parentes, e ir para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar. E o Senhor ainda prometeu que o faria pai de muitas nações. Só que Abraão já era velho de idade, sua esposa era estéril e não tinha filhos. Mas Deus realiza um grande milagre ali e Deus faz com que Sara, a sua esposa, tenha um filho, Isaque. Isaque é esse filho da promessa, é esse filho de Abraão e de Sara. Os anos se passam e depois dessa promessa ter sido consolidada, existe um momento em que Deus coloca Abraão em prova, lá em Gênesis 22. E eu quero ler com você exatamente esse texto, onde Deus manda Abraão levar Isaque para sacrificar. Quer ver? Gênesis 22:2 diz assim: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então aqui a gente vê que ele vai para a região de Moriá, para o Monte Moriá, para poder entregar aí o seu filho, para entregar o seu único filho, o filho da promessa. E é nesse lugar, nesse Monte Moriá, que Abraão vai entender algumas coisas de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você sobre esse lugar, sobre esse Monte Moriá, onde Deus está chamando a gente para ir. E deixa eu te falar, no Monte Moriá nós vamos aprender muitas coisas com Deus. Então, queria te convidar hoje para você fazer uma escalada comigo. Você subir esse Monte Moriá junto comigo, junto com Abraão, e a gente entender um pouquinho o que esse monte ensina para as nossas vidas. E a primeira coisa que esse monte nos ensina é que o Monte Moriá é um lugar de teste, um lugar de provar, de ser provado. Sabe, quando a gente pensa em teste, a gente lembra logo da escola, né? Ninguém gosta muito de passar por teste, passar por uma avaliação, porque nesses momentos o professor ele tá ali sempre em silêncio, ele não pode ajudar. Você tem que deixar com que o professor tem que deixar com que o aluno ali se vire sozinho. Você não tem ajuda de ninguém. Você precisa confiar ali no seu intelecto, naquilo que você estudou.
E o lugar de teste de Abraão foi ir até esse Monte Moriá, porque ali Deus estava testando para ver se a fé de Abraão é uma fé verdadeira, se a fé dele é uma fé genuína. Então o Monte Moriá é esse lugar onde Deus vai testar você, onde ele vai me testar, para ver se nós amamos mais a quem? A promessa ou ao Deus da promessa? E foi justamente isso que Abraão passou. Enquanto ele estava no Monte Moriá, Deus estava testando para ver se o coração daquele homem é um coração realmente entregue ao Senhor. Se ele poderia ser chamado de verdade pai da fé. A segunda coisa que o Monte Moriá o Monte Moriá é um lugar de obediência. Gente, quando a gente vê Deus falando para Abraão para ir e sacrificar o seu filho, nós vemos um homem que obedece. Nós vemos um homem que declara a obediência ao Senhor. Imagina você pegar o seu filho, levar para o alto de um monte, o filho da promessa, e matar. Se você é pai, se você é mãe, você tenta imaginar algo assim, mas Abraão não questionou. Abraão apenas obedeceu. O Monte Moriá é um lugar de obediência, onde nós vamos aprender a ser submissos à vontade do Senhor. Às vezes nós não vamos entender. Na maioria das vezes nós não vamos entender, mas nós precisamos obedecer, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é no Monte Moriá que nós vamos entender a vontade de Deus e vamos obedecer. Nós vamos entender que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é o melhor caminho. Então a segunda coisa que a gente pode aprender aí é que o Monte Moriá é o lugar onde você deve aprender, onde você vai aprender a ser obediente. E aí, você precisa ser mais obediente à voz do Senhor? Então é hora de subir o Monte Moriá. Terceira coisa, o Monte Moriá é um lugar de sacrifício. Era o lugar onde Abraão iria matar o seu filho. Geralmente era muito costume naquela época eles levarem um cordeiro, eles levarem um animal para ser imolado, para ser sacrificado, né? E aquele sangue seria oferecido em sacrifício ao Senhor. Mas naquele momento, o sacrifício era Isaac. Tanto que chega em um determinado momento do caminho e Isaac pergunta para o seu pai: pai, eu estou vendo aqui as ferramentas para a gente usar para o sacrifício, eu estou vendo a lenha, a gente está subindo ao monte, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Porque eles não subiram segurando um cordeiro. E aí Abraão disse: Deus vai prover para si o cordeiro. Abraão, ele já acreditava ali no seu coração que Deus iria prover. Ou se ele matasse o menino, Deus iria ressuscitar. Ele tinha fé, sabe? E ele foi para sacrificar, ele foi para entregar. O Monte Moriá é um lugar da gente dizer para Deus assim: olha, tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é seu, eu não me apego a nada, nada me prende, se eu precisar entregar, eu vou entregar. O sacrifício fala de uma dependência, fala da gente confiar completamente ali na vontade de Deus, de que Deus cuida de todas as coisas. E o Monte Moriá é justamente esse lugar de você entregar. Talvez Deus está pedindo para você entregar algo. Talvez Deus está pedindo para você sacrificar algo. Algo que você ama muito, algo que você quer muito, mas que não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque, gente, para pensar. É fácil a gente entregar coisas que sejam ruins para a gente. Vícios, pecado, isso é fácil de entregar, porque isso prejudica, mas às vezes Deus vai requerer de nós algo que nos custe, o nosso Isaac. Talvez qual é o seu Isaac? O que você está precisando entregar, que você ama muito, que você quer, mas Deus está te dizendo: eu preciso testar o seu coração, eu preciso saber se você ama mais a minha promessa ou a mim. Talvez Deus está pedindo para você subir ao Monte Moriá para sacrificar alguma coisa, e aí? Está disposto a subir e a sacrificar? Mas o Monte Moriá, ele também é um lugar de provisão. Porque no mesmo lugar onde Abraão sobe para sacrificar, é o lugar onde depois de ele ser provado, quando ele estava ali com a faca para matar, há uma voz que grita para ele: Abraão, Abraão, e diz para ele: não é preciso matar o menino. Porque eu já reconheci o seu coração, eu já testei o seu coração, eu vi que você ama muito mais a mim do que a qualquer coisa. E agora eu trago a provisão. E ali naquele momento ele mostra para Abraão um cordeiro ali entre os arbustos. E Abraão pode pegar aquele cordeiro e sacrificar aquele animal. Deus só queria saber se verdadeiramente Abraão amava mais a Deus ou a promessa.
Abraão provou que ele amava muito mais a Deus e Deus trouxe a provisão. A provisão naquele monte foi o cordeiro. E esse cordeiro, gente, ele tipifica Jesus, porque muitos e muitos anos depois, também em um monte, mas lá no Monte Caveira, no Monte Gólgota, um homem vai ser entregue como sacrifício. Um homem vai ser entregue como a provisão para as nossas vidas. E é quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa cena de Abraão e Isaac no Monte Moriá, ela já tipificava aquilo que seria realizado por Jesus Cristo lá no Monte Caveira. Então o Monte Moriá é esse lugar de provisão, é esse lugar onde Deus ele vai trazer aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Se você tem sentido falta de algo, o Monte Moriá é um lugar onde Deus vai trazer a provisão. A gente em Deus, a gente não sente falta de nada, porque Deus ele supre todas as nossas necessidades. E a quinta e última coisa que o Monte Moriá o Moriá é o lugar da promessa. Porque depois de Abraão ter sido testado, dele ter sido obediente, dele ter oferecido sacrifício, dele ter visto a provisão de Deus, o que o Senhor faz ao final de tudo isso? Ele estabelece outra vez a sua promessa. Sabe, talvez você tenha buscado entender as promessas de Deus, os planos de Deus. Ele quer que você suba o Monte Moriá. Ele quer testar você, ver a sua obediência, o seu sacrifício, entregar a provisão e declarar para você a promessa dele outra vez. Olha o que ele vai dizer para Abraão lá em Gênesis 22, do 16 ao 18. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigas, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Ao final de tudo aquilo que ele viveu no Monte Moriá, o Senhor estabeleceu a promessa que ele tinha para a vida de Abraão. O Monte Moriá é o lugar onde Deus vai reafirmar a promessa que ele tem para a sua vida. Então, Deus está chamando a gente para subir a esse monte. Deus está chamando a gente para subir ao Monte Moriá. Jader, é fácil subir ao monte? De maneira nenhuma, gente. Subir ao monte não é fácil. Você imagina, teve umas semanas atrás que eu fui ao monte orar com meu cunhado e eu lembro que quando eu estava ali no meio do monte, eu estava ofegante, eu estava cansado, porque uma escalada não é fácil. Subir ao monte não vai ser fácil, mas vale a pena. Deus está chamando a gente para subir ao monte da presença, ao Monte Moriá, para nós sermos aperfeiçoados, testados, sermos obedientes, entendermos mais uma vez a promessa que Ele tem para as nossas vidas. Deixa eu te falar, é muito melhor você subir ao monte, você sacrificar, você, sair da zona de conforto do que você ficar ali no mesmo lugar, esperando a vida passar, com nada acontecendo. Não, eu quero te convidar a você fazer um sacrifício pelo Senhor e mudar a sua vida por completo. Para encerrar esse vídeo, eu queria ler um trecho, uma frase que eu li há muito tempo atrás no livro Moldado por Deus, do Max Lucado, e eu jamais vou esquecer essa frase. E ela fala um pouquinho sobre esse lugar de subir ao monte. Talvez você possa pensar assim: ah não, eu não quero subir ao monte. Subir ao monte é difícil, é sacrificar, é ser testado, é ser obediente. Eu não estou pronto para isso. E aí tem uma frase do Max Lucado que diz assim: siga-me de longe e tu me negarás. Siga-me de perto e subirás ao monte comigo e morrerás comigo alegremente. Talvez você pense que ficar seguindo ao Senhor de longe é melhor. Mas se você fizer isso, você vai acabar negando, você vai acabar se afastando do Senhor. O que Ele quer é que você suba ao Monte Moriá junto com Ele e morra com Ele alegremente. Morra para as suas vontades, morra para o seu eu, morra para os seus planos, mas viva para o plano A, viva para a vontade perfeita e agradável do Senhor. Deus está chamando a gente para a gente subir ao Monte Moriá. E aí, você está pronto? Você está disposto?
Se esse vídeo abençoou a sua vida, eu queria te convidar para você compartilhar ele aí nos grupos de WhatsApp da sua família, da sua igreja. Manda também para algum amigo que precisa ouvir essa palavra. Eu quero que essa mensagem possa abençoar a vida de outras pessoas e que nós possamos aí entender que é sempre melhor subir ao Monte Moriá e morrer alegremente junto com o Senhor. Não esquece de, antes de sair desse vídeo, de deixar um like aqui. Comenta aqui embaixo também o que Deus falou ao seu coração sobre essa palavra. E é isso, gente. Nunca se esqueça. Viva o plano A. Viva o seu propósito de forma completa. Deus te abençoe.